É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos para juntos estudarmos a Palavra de Deus e queremos saudar a cada um de vocês com a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós estaremos finalizando o estudo que começamos no domingo, falando sobre os hábitos de um administrador cristão. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado porque nos dás a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra uma vez mais. Neste momento pedimos-te que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, nos dando entendimento e que possamos colocar em prática em nossa vida. Abençoe os nossos irmãos, amigos, os que ouvem e estudam a Tua Palavra juntamente conosco e especialmente aqueles que nos pedem orações. Tu conheces a situação, o problema de cada um, faça, pois, a Tua vontade e não a nossa, e que nós confiemos que Tu tens a solução para cada problema, em nome de Jesus. Amém. Hoje estaremos então finalizando o estudo sobre os hábitos de um administrador cristão que começamos no domingo, e nós aprendemos aqui que nós deveremos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em nossa vida. É o primeiro passo que nós deveremos fazer, colocar a nossa vida nas mãos de Deus, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em tudo que formos fazer, colocar Deus em primeiro lugar. E Ele vai nos conceder as demais coisas que nós precisamos. Por quê? Porque Deus, Ele nos conhece, Ele sabe as reais necessidades de cada um de nós, o que é melhor para cada um de nós, e nós nos colocando nas mãos de Deus, buscando o reino dele em primeiro lugar, nós vamos nos contentar com aquilo que Ele nos concede, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. O apóstolo Tiago diz que às vezes nós pedimos, mas pedimos mal, por isso que Deus não nos concede aquilo que nós estamos pedindo. Vamos então aprender a depender diariamente, a cada momento, do nosso Deus, da sua sabedoria, do seu poder, da sua força e também da liberdade que Ele nos dá de fazermos as escolhas. Buscar a Deus em primeiro lugar, como nós vimos esta semana, é quando nós acordamos, a primeira coisa que fazemos é nos colocar nas mãos de Deus, é estudar a Bíblia, é orar e também procurar desenvolver durante o dia aquelas lições que nós fomos tirando da palavra de Deus na meditação que nós fizemos. É isso que é andar com Deus, é isso que é buscar a Deus em primeiro lugar. Nós temos na Bíblia relatos de pessoas que andaram com Deus, de que foram usadas por Deus. Por exemplo, Enoque andou com Deus e Deus o levou para si. Mas nós temos outros exemplos também de homens que andaram com Deus. Por exemplo, Noé. Noé andou com Deus, é tanto que ele levou 120 anos para construir a arca e ele cumpriu o que Deus havia determinado para ele, andando cada dia com Deus e fazendo a vontade de Deus. Nós precisamos saber, irmãos, que além destes hábitos que nós estudamos esta semana, que nós deveremos colocar em prática em nossa vida, o hábito de manter a mente saudável, o corpo e o espírito saudável, o ato da moderação, e também nós estudamos ainda a respeito do hábito de aguardarmos o retorno de Jesus, e nós aguardamos quando nós pensamos na vinda de Jesus a cada dia, oramos pela vinda de Jesus e também falemos da vinda de Jesus a outras pessoas. Aí nós estamos aguardando o retorno de Jesus ainda nos nossos dias e também deveremos saber usar o tempo com sabedoria. Nós temos ainda alguns outros detalhes que nós gostaríamos de falar rapidamente com vocês para nós finalizarmos o estudo desta semana. Nós temos também um outro hábito que nós precisamos desenvolver em nossa vida e é o hábito da humildade. Por exemplo, Jesus, em Mateus capítulo 11, verso 29, ele diz: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração." O Senhor Jesus é o nosso exemplo maior de humildade. Ele é o exemplo maior em todos os sentidos da nossa vida. Por exemplo, nós temos também em Efésios capítulo 4, verso 2, o apóstolo Paulo escreveu: "Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor." Outra citação bíblica de que nós deveremos viver em humildade. Nós temos ainda em Filipenses, no capítulo 2 e no verso 3, o apóstolo Paulo também escrevendo, ele diz: "Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade,
considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Tudo que nós fizermos, deveremos fazer com humildade. Deus nos dá capacidade, nós também nos esforçamos para aprender, para fazer as coisas bem feitas, e especialmente quando fazemos as coisas para Deus, quando estamos trabalhando para Deus na igreja, fazendo algum trabalho que vai levar Jesus a outras pessoas, devemos fazer com humildade. Por quê? Porque muitas pessoas fazem se achando melhor, superior aos demais, que conhece mais, sabe mais, mas o cristianismo não deve agir assim. O cristão deve ser humilde, assim como Jesus nos deu o exemplo de humildade. Também nós temos em Tiago, no capítulo 4 e o verso 10, nós lemos aqui na palavra de Deus: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Quer maior exemplo do que Jesus, que era o Criador do universo? Ele estava junto a Deus no trono lá nos céus, ele se humilhou, ele veio a este mundo, viveu como nós vivemos, deu a sua vida por nós. Um exemplo de humilhação, de desprendimento, um exemplo de humildade, melhor dizendo, e desprendimento. E é o que nós precisamos fazer: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Somente Deus é que pode nos colocar no lugar em que nós merecemos estar quando nós procedemos humildemente no exercício do nosso dever. Também nós temos ainda em Tito, no capítulo 2 e no verso 7, nós lemos: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade e reverência. Então nós devemos ser padrão nas boas obras, ser exemplo. Como cristãos, nós deveremos nos portar da melhor maneira possível, não nos igualarmos às pessoas que não têm Jesus em sua vida, mas deveremos ser padrão. E também nós deveremos mostrar integridade em todos os nossos atos, em tudo que fizermos, temos que ser íntegros. Um mordomo, um servo, um administrador cristão, ele vai procurar ser um exemplo onde quer que ele estiver. Portanto, que Deus nos ajude a desenvolvermos estes hábitos em nossa vida, que nós possamos ser exemplos para aquelas pessoas que nos veem, não querendo nos exaltar, mas humildemente vivendo na presença de Deus. Nós seremos padrão, seremos exemplo, e muitas pessoas poderão chegar ao conhecimento da verdade através da nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um feliz sábado, um bom final de semana. Voltaremos no domingo fazendo mais um estudo ainda a respeito da administração cristã, os motivos do coração. Mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.